Hello, good morning and welcome to English Boost, inspire your success in English. And here with you, your teacher André Rosa. How are you doing? How are ya? Good? Bem, deixa eu começar contando uma história. Um dia, chegou um aluno meu e falou assim: Teacher, esta frase está certa? The books are not here, they're there. E daí eu falei, completamente certa. Mas onde você viu isso? Daí ele falou assim, eu vi uma coisa sobre palavras homônimas, homógrafas, alguma coisa assim. E daí eu falei, isso está completamente certo. Então o que ele quis dizer? The books are not here, they're there. Mas André, peraí, parece que a pronúncia de todas essas palavras que você disse, elas têm o mesmo som. E é isto mesmo. Então, quando elas têm o mesmo som, elas são homófonas, porque elas têm o mesmo fonema, phone, homophones. Então, do fonética, vem do fonética. Então, elas têm, sim, a mesma pronúncia. Escrevem de formas diferentes, mas têm a mesma pronúncia. Perfeito? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as palavras homógrafas e homófonas, ok? Por que eu escolhi falar somente dessas duas? Temos mais algumas outras, mas eu deixei isso um pouquinho mais para frente, para não confundir muito a cabeça das pessoas. Então eu vou falar primeiramente sobre as palavras homógrafas, ou homographs. Homographs, home mesmo, graphs, grafia. Perfeito? Algumas delas podem ter também o mesmo som. Então vou dar um exemplo aqui. O can, de habilidade de fazer alguma coisa, e o can de lata. That can is in a place that can't be reached. That can is in a place that can't be reached. Okay? Então, o som, eles são bem parecidos, mas a grafia é a mesma. Outra que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia é o blue. Né? Então você tem o blue, a color blue, e você tem o blue de triste. Né? So, the blue color on this wall makes me feel really blue. Okay? Uma outra, close. Então você tem o close de fechar, close the windows, and close de próximo. He told me to close the window because I was close to it. Ok? Então, dá uma olhadinha nesta frase. E eu vou dar mais uma só para, assim, ver se vocês conseguem entender. Wind. The wind, wind my hair. The wind, wind my hair. Perfeito? Então, as homógrafas, elas têm o mesmo som. Elas também, algumas vezes, são chamadas de homônimas. São homônimos perfeitos, porque elas têm a mesma letra, a mesma escrita e a mesma grafia. Perfeito? Então vamos para a próxima. As homófonas, ou homophones. Homo de mesmo, phones de fonética, mesma fonética. Então elas têm a mesma pronúncia. E aqui que cai daquela frase que nós falamos no começo. The books are not here, they're there. The books are not here, they're there. Entendeu? Então nós temos o there, de they are, a contração, there, de demonstrativo, there, e o there, de there, lá. Perfeito? Vou dar mais um exemplo, ok? Nós temos a palavra write. Então, nós temos a palavra write de write, correto? A palavra write de escrever write, e write de culto religioso. Então, aqui eu tenho uma frase para nós. He has to write a speech to present at the right, and it has to be right. Ok? Então, vocês vão ver aqui de novo. He has to write a speech to be presented at the right, and it has to be right. Ok? Então, agora vamos falar sobre o board. O board, então nós temos o board de saco cheio, e nós temos também o board, que é aquela turma de pessoas muito famosas, os CEOs, que fazem parte do board, né? Então, elas fazem parte do administrativo da empresa. Entendeu? Então, vamos lá. During the board meeting, the vice president was completely bored. Okay? During the board meeting, the vice president was completely bored. Okay? Então, essas daqui são algumas frases. Eu vou dar mais um exemplo, o último exemplo assim, bem rapidinho. A palavra see. Então, nós temos a palavra see e nós temos a palavra see de mar, né? Então, can you see the sea from here? Can you see the sea from here? Entendeu? Então, essas são algumas palavras. Tá, e aí, André? O que isso pode ajudar para eu melhorar meu inglês? Bom, as vantagens. Você vendo, a maioria das vezes a pessoa vai ter que ser mais visual, ela vai ter que escrever isso.
Ou vai ter que ter um papel onde ela possa ver, essas daqui se pronunciam do mesmo jeito, e essas se pronunciam de forma diferente, elas se escrevem do mesmo jeito e essas se escrevem de forma diferente. Para quê? Para uma hora de uma prova, ou quando você estiver fazendo um listening, você conseguir distinguir quais são as palavras, né? A maioria das vezes elas estão contextualizadas. Você consegue prever e saber exatamente o que cada uma delas quer dizer. Perfeito? Outra coisa, uma desvantagem. Na hora de você fazer um certificado internacional, isso pode causar muitos erros, né? Então você tem que ter certeza do que você vai utilizar durante essa prova. Então, essa dica de hoje foi para vocês entenderem mais ou menos a diferença entre uma e outra. Perfeito? Nós vamos ter uns exercícios aqui embaixo para vocês poderem acompanhar aí. Espero que vocês tenham gostado dessa outra dica aqui. Deem um curtir aqui embaixo, vejam lá nossos vídeos lá no nosso site. É muito importante que vocês divulguem isso daí também para outras pessoas, porque compartilhando, outras pessoas também aprendem. Bom, espero que tenham gostado. Fiquem bem. Have a nice day. Have a fantastic day. And I'll see you on our next video. Okay? Bye!